Lembrando que vem aí a 15ª jornada Nespro, ou Nespro, como o pessoal da URGS fala. 1 e 2 de outubro, inscrições gratuitas, uma realização conjunta do Nespro, URGS, da revista AG, a revista do criador, e da FEBRAC. Então, nos 2 primeiros dias de outubro, à tarde, a partir das 13h30 e 2 de outubro pela manhã. No dia 1º, então, à tarde, e no dia 2 pela manhã. Mas quem vai trazer mais informações para nós sobre esse evento, já estamos online com a Júlia. E a gente espera o Dr. Bernardo entrar também, que o Bernardo vai ser um dos palestrantes desse evento aí. Vamos falar então com a Júlia Abud de Lima, para nos trazer mais detalhes desta iniciativa, que é uma iniciativa tradicional, mas desta vez absolutamente, completamente online, né, Júlia? Bom dia, amiga. Bom dia, Alex. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Com chuva, que aí traz um monte de problema, né? Mas bem. Aqui a gente tá esperando a chuva ainda. Que coisa impressionante, né? Tomara que o tempo seja bom no dia 1 e 2 de outubro, né, Julinha? Olha, se não for, dessa vez não tem problema, porque vai estar cada um na sua casa, né? Vai ser online, né? Totalmente online, pela primeira vez. Mas tem um espaço físico que é dentro do Parque Assis Brasil, né? Um estúdio que é montado lá, né, Júlia? A gente tá montando um estúdio show de bola, que vai ser totalmente transmitido de dentro do parque, lá da Expo Inter. E vai ficar bom, tá ficando bom. Que coisa legal. Já estamos com o Bernardo, viu, Júlia? Vamos chamar ele que tá lá em Genebra, ele que é um dos palestrantes também desse evento, aliás, abrilhantando esse evento. O Dr. Júlio Barcelos é um entusiasta tremendo, a gente sabe, né, desse evento dele aí, mas ele fala, assim, quando ele fala do Bernardo, ele fala com entusiasmo, viu, Bernardo? Bom dia, doutor. Bom dia, Alex. Bom dia, Júlia. Muito obrigado pelo convite, uma vez mais, um prazer a gente poder se encontrar aqui, Alex, nesse canal. E o professor Júlio tem que dar uns contos também, porque ele é meu amigo, né? Então, mas uma referência nesse cenário, é interessante destacar a criação, a própria fundação, conceito que embasa o Nespro, que foi um conceito bastante inovador e extremamente relevante para a nossa pecuária. E foi capitaneado por essa liderança acadêmica que consegue chegar do campo à academia. Meus parabéns, professor Júlio, que sem dúvida está nos escutando, e muito obrigado uma vez mais pelo convite. Ô, doutor Bernardo, claro que a gente não vai esvaziar o assunto do dia. A sua palestra no dia 1º ou no dia 2? Dia 1º. Dia 1º. Dia 1º a 1h30, mas eu recomendo fortemente que se acompanhe todo o evento. Porque o evento é bom. Qual é o assunto que o senhor vai abordar? Eu vou participar de um painel onde eu vou tratar especificamente de mercado internacional de carne vermelha. Claro que não tem como falar da carne vermelha sem falar um pouco das outras carnes. Vai ser a ideia é fazer um painel bastante dinâmico, onde se fale não só da União Europeia, na verdade eu estou sediado em Bruxelas, mas que foque não somente como o assunto se desenvolve aqui na União Europeia, mas sim uma perspectiva um pouco mais ampla de consumo de carne em geral, porque afinal de contas existe um grande equilíbrio entre o conjunto de carnes, inclusive pescado, né? Essa vai ser a perspectiva, Alex. Pois eu quero lhe perguntar também sobre isso aí. A gente é sempre bom ter essa visão de fora, né, doutor Bernardo? Aquele internauta que está nos acompanhando agora, o nosso ouvinte também, o doutor Bernardo era superintendente do MAPA aqui no Rio Grande do Sul e foi escalado para ser o adido comercial agrícola, né, junto à União Europeia. E chegaram agora, nesses últimos tempos, aí, uma campanha muito forte aí com relação a esta questão ambiental e chegam notícias de investidores que estariam, inclusive, ameaçando, né, de parar de injetar dinheiro aqui no Brasil em função dessa questão ambiental, mais precisamente a Amazônia. Agora tem essas queimadas aí no Pantanal.
Qual é a realidade aí que o senhor vê daí para quem está no meio desse pessoal aí, muitos deles europeus, doutor Bernardo? Sim, é uma questão bem interessante, Alex. Eu acho importante a gente trazer isso num contexto efetivamente operacional da política europeia. Houve uma mudança do que a gente pode chamar de governo. O governo da União Europeia é chamado, que seria equivalente, me desculpem a comparação, à presidência do Brasil, seria a Comissão Europeia. Ela é eleita, assim como o presidente do Brasil é eleito, e houve uma troca de comando no final de 2019. Nós temos a presidente da Comissão Europeia, é uma alemã, Ursula von der Leyen, e ela, ao ingressar, trouxe o seu plano de governo algo que se chama de Pacto Verde Europeu. E esse Pacto Verde Europeu, a gente imagina o Pacto Verde como uma série de políticas de floresta e tal, mas ele, na verdade, ele tem um contexto bastante mais amplo, no qual o braço agrícola é um dos braços desse Pacto Verde Europeu, que se chama o Farm to Fork. Mas eu vou voltar um pouquinho no Pacto Verde Europeu para trazer alguns aspectos que são de interesse na política interna europeia que permitem a gente fazer uma extrapolação para essa percepção global. Inclui o Pacto Verde políticas de renovação energética, remodelagem de prédios e edifícios. Isso parece uma coisa um pouco tola, mas há que se considerar que cerca de 40% do consumo energético da União Europeia é destinado à calefação, né? Aquecimento dos prédios. E é um consumo muito alto. E, evidentemente, uma alteração no modelo imobiliário leva a uma economia, uma mudança no padrão de consumo. É considerado o acesso à energia por toda a população e, naquilo que se refere à área agrícola, ele não desalinha desse grande modelo. E esse grande modelo ele visa fazer da União Europeia um bloco climaticamente neutro em 2050. Então, a agricultura não poderia deixar de estar fora. Várias políticas estão dentro disso e elas se aplicam para os parceiros internos, os terceiros países, como é o caso do Brasil, mas igualmente se aplicam no plano interno. E, evidentemente, como não pode deixar de ser diferente, essas políticas que têm um reflexo no cenário internacional e refletem aqui internamente são igualmente grande objeto de discussão no cenário interno da União Europeia. Então, o setor agrícola da União Europeia se preocupa com de que forma se vai trabalhar com a redução do consumo energético, com a redução do uso de agrotóxicos. Ninguém é contra. Só que, uma palavra muito clara, a pergunta que os conjuntos, as diversas associações de produtores fazem é: ótimo, somos parceiros, queremos implementar, aumentar as áreas de produção orgânica, todos somos favoráveis, nós queremos sim saber como nós vamos pagar a conta dessa transição. E essa fonte de recursos para pagar essa conta, Alex, segue em discussão. Então, eu diria que esse tema no qual se insere todo esse cenário inicial que o Alex pintou, ele é igualmente complexo no cenário da União Europeia. É claro que o consumidor europeu tem um perfil um pouco distinto do consumidor brasileiro, que consome muito produto internacional. A Europeia é um grande importador de diversos países europeus. Nos produtos agrícolas, a importação da União Europeia beira 140 bilhões ao ano. É muita coisa. E é o segundo parceiro do Brasil, né, como a gente sabe, o segundo maior parceiro na área agrícola do Brasil, e um parceiro de muitos anos, um parceiro estável, e com o qual a política de relacionamento, ela extrapola a política comercial e ela vem para a política de cooperação. Então, o Brasil tem uma relação sólida com
o bloco, a União Europeia, já do tempo que ele era a comunidade, antes de se tornar efetivamente a União. Então, é claro que essas ações que nós temos conhecimento, que sai na mídia, na política, a gente tem que ter muito claro o que disso sai da mídia e vai virar uma política que terminará regrando os relacionamentos da União Europeia com seus próprios membros, mas também com os países terceiros. E isso, Alex, é algo que é complexo de fazer a distinção quando estamos um pouco mais afastados. E, de certa maneira, é a nossa atribuição, minha, nós estamos em 2 adidos agrícolas aqui, eu e meu colega Guilherme Costa, que nós cobrimos várias áreas, como sabe, eu trabalho para a Comissão do Código da OIE também, e o Guilherme, orgulhosamente, é presidente do Códex Alimentares, e estamos os dois envolvidos nessa luta e nessa observação, nessa atenção, e especialmente nessa seleção de que algo que se conhece pela mídia não necessariamente vira política. E nós temos que ter atenção na política, negociar com as áreas técnicas com as quais nós temos um relacionamento sólido, com base, inclusive, nas diretrizes que são estabelecidas pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA e muito bem desenvolvidas, com brilhantismo, não preciso destacar isso, da nossa ministra Tereza Cristina, que é de um brilhantismo incrível. Que está abaixo do mau tempo aqui nessas últimas semanas, em função de todos esses efeitos, né, doutor Bernardo e Júlia também, de todos esses efeitos da pandemia que acabaram gerando uma alteração forte no consumo, e aí entra o aspecto do trabalho do abastecimento do Ministério da Agricultura. Foi uma pressão realmente muito forte, muito grande, mas eu acredito que a ministra tenha tomado a decisão que ela achou mais correta. Não acredito em grandes prejuízos, nem para um lado nem para o outro, e tomara que isso acabe se confirmando. Doutor Bernardo, eu tenho uma curiosidade em relação a esse tipo de negociação que é feita. A gente tem aí um acordo Mercosul-União Europeia, eu diria, ainda em gestação, eu gostaria que o senhor confirmasse isso para nós, mas a gente tem dentro desse bloco, além desta questão aí, por exemplo, ambiental, né, nós temos alguns problemas isolados, né, de países que de forma unilateral, independente, acabam tendo seu posicionamento, o caso da França, por exemplo, né, sobre o Brasil. Isso atrapalha, doutor, essas negociações, muitas vezes elas têm que ser feitas através de um convencimento individual, ou é tratado via bloco mesmo? Como é que isso funciona? Funciona assim, Alex. No Tratado de Lisboa, que estabeleceu a política de funcionamento da União Europeia, existem competências que são exclusivas da União e existem competências que permanecem na mão dos Estados-membros. Esta competência de comércio internacional é uma competência da União. A competência da saúde é uma competência da União. A saúde é onde está exatamente toda essa dinâmica de requisitos sanitários de importação sobre os quais nós discutimos. Existe uma grande direção geral, chama DG Santé, e essa DG Santé ela trabalha com saúde e segurança dos alimentos. E então é nesse âmbito que a gente negocia. E, evidentemente, os Estados-membros se posicionam para com a União Europeia, no caso, com a Comissão Europeia. Mas a nossa negociação, ela segue o protocolo sanitário e fitossanitário já estabelecido e que, na União Europeia, é muito bem, não no sentido qualitativo, mas a estrutura legislativa da União Europeia é bastante organizada, bastante sofisticada.
eu ousaria dizer, bastante complexa, Alex. Nossa, o sujeito tem que estudar que nem um maluco, cara, para tu conseguir fazer todas as conexões e conseguir fazer a apropriada leitura. Mas o fato é, eles são muito rigorosos em cumprir aquela lei. Um pouco disso se deve, inclusive, à constante observação dos Estados-membros. E nós temos que considerar que os Estados-membros, diferentemente dos 27 estados do Brasil, eles são 27 países, com culturas diferentes, governos nacionais diferentes, idiomas diferentes, são 24 idiomas oficiais. Então, independentemente de todos os impactos políticos que tenham todos esses aspectos que nós falamos anteriormente, a negociação SPS, sanitária, efeito sanitário, ela segue o seu rito normal. Nós temos uma agenda definida pela própria ministra Tereza Cristina, junto à União Europeia, e que nós seguimos, uma agenda macro de metas e compromissos, e nós fazemos o operacional para que essa agenda se concretize. E eu destacaria que essa complexidade ela é muito bem conhecida do Brasil. Nós trabalhamos, o Brasil tem uma grande experiência com a União Europeia. Citaste agora há pouco a questão do acordo Mercosul. O acordo Mercosul ele é um pouco um exemplo disso que nós estamos falando, daquilo que sai na mídia e é efervescente versus aquilo que está ocorrendo. Em termos bem práticos, o acordo foi firmado, né? Nós sabemos disso, foi firmado ano passado. E, enfim, 20 anos de negociação, se concluiu. E, a partir daquele momento, ele entrou numa fase que chama o legal scrubbing, que é uma revisão jurídica global, no qual participam todos os Estados-membros. Os Estados-membros significam os Estados-membros do Mercosul e a Comissão Europeia. E é exatamente uma definição, uma revisão jurídica de forma que não pretende tocar no conteúdo. Essa revisão está num estágio bastante avançado, próximo da conclusão. Concluído, ele vai para tradução para os idiomas da União Europeia. Só uma curiosidade, existe inclusive uma direção-geral, que é uma direção-geral que trabalha só com traduções, dada a complexidade dessa questão. A direção-geral equivale a um ministério. E, enfim, o concluído legal scrubbing, que está prestes a ser concluído, isso vai para a tradução, é enviado para os Estados-membros. No entanto, existem partes do acordo que elas foram blindadas para que fiquem na competência da comissão. E outras partes do acordo, elas, especialmente as áreas de cooperação, passarão para os Estados-membros. Então, em termos práticos, o que nós temos é que concluir esse legal scrubbing, passa para a tradução e oferece para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, que fica aqui em Bruxelas, analisa, e é esse parlamento que ratifica o acordo junto à União Europeia nas partes que lhe forem cabíveis em termos de União Europeia. Depois ele circula em relação para os Estados-membros. Então, o fluxo nesse momento, Alex, não foi alterado. O Brasil trabalha ativamente nessa revisão, né? Nós temos negociadores permanentemente escalados para esse trabalho, e que eu ousaria afirmar, é um trabalho, não preciso nem dizer, é um trabalho extremamente complexo, né, extremamente dedicado, que foi concluído, talvez com um tempo recorde, talvez até inesperado. Então, é claro que os avanços políticos que vão decorrer a partir dessa revisão e da oferta para o parlamento é um outro aspecto. Mas está andando, eu diria... Alex, o senhor sabe que o senhor tem aqui uma legião de amigos e de fãs, né? Um deles é o Donário Lopes de Almeida, que está te mandando um abraço, o outro é o Rodrigo Riso, viu? Grandes amigos, um abraço, amigos.
Ô, Júlia, me diz uma coisa, Júlia, o que a gente tem mais de destaque além da participação do Dr. Bernardo, hein? Olha, a gente está com uma responsabilidade de ótimos palestrantes nesses 2 dias. No primeiro a gente pode destacar, além do Bernardo, tem o Antônio Mário Pens Júnior, o Fernando Matos também. No segundo dia a gente pode destacar o Leonardo Lamacha, o Guilherme Malafaia, Gadião Silveira Pereira e Covati Filho. Olha a responsabilidade. E além disso, Alex, a gente tem uma novidade esse ano na jornada. A gente tem um lançamento de um livro novo, que vai ser uma edição comemorativa, né, das 15 jornadas do Nespro. A gente já lançou ano passado o livro Cadeias Produtivas, a 2ª edição, que inclusive eu tenho um exemplar aqui, vamos fazer uma propaganda que a gente ainda está vendendo no nosso site. E esse ano a gente vai lançar então a 3ª edição desse livro, que vai ser uma edição comemorativa, que reúne então palestras desses 15 anos de jornada. A gente reuniu diversos textos que, por mais que tenham passado 15 anos, tem muitos temas que continuam atuais na pecuária, né? A pecuária, principalmente a pecuária gaúcha, a gente avança a passos não muito rápidos, então os temas são muito atuais ainda. Então a gente tem um material muito bom compilado de assuntos muito importantes que continuam sendo relevantes hoje em dia, então vai estar bem bom. E primeiramente ele vai ser lançado somente em e-book, e aí quem sabe mais pra frente a gente lança então uma versão física, né? A física, isso aí. O que vai faltar nessa jornada Nespro vai ser aquele cafezinho e a bolachinha do professor Júlio, né? Isso aí que nem fala. Isso aí que tá faltando nesses eventos. Doutor Bernardo, o senhor passou aí, o senhor está desde o início do ano aí, né? Passou aí por todo esse processo aí da Covid-19 na Europa, que foi realmente bastante traumatizante. Claro, em termos de proporções, nada que lembre o que está acontecendo no nosso país, né? E nos Estados Unidos também, onde os dados são superlativos. Mas como é que foi para o senhor passar e ver? Qual é a avaliação que o senhor faz disso tudo? Agora que começa a baixar um pouquinho a onda, mas temos também aí a chamada segunda ola, que os espanhóis dizem, né? Em alguns casos mais isolados, né, doutor? Nós temos, Alex, eu, por coincidência, mas sem nenhuma relação de causa, cheguei na União Europeia no dia do exato primeiro caso na Europa, 24 de janeiro. Não tenho relação alguma com isso, gostaria de destacar, né? A pandemia chegou antes aqui, então nós fomos afetados primeiro. Houve algo extremamente peculiar, porque fechou tudo realmente. Eu diria assim, foi um caso de obediência civil impressionante na minha visão. A cidade ficou completamente deserta, não tinha nenhuma pessoa na rua. Aqui na Bélgica nunca foi proibido sair na rua, como ocorreu na Itália. Aqui, bem pelo contrário, o governo estimulava, inclusive, que as pessoas saíssem para caminhar, fazer exercício, etc. Eu acho que já pensando que seria muito complexo ficar parado dentro de casa, né? Todo mundo sempre acostumado a sair. E foi retomado a movimentação a partir de final de maio, e eu diria que alguns padrões se estabeleceram como regra. Hoje não existe ninguém sem máscara na rua. Ninguém. E existe inclusive uma multa para quem anda sem máscara. Isso é autorizado para quem anda de bicicleta. Aqui tem muita locomoção em bicicleta, né? Eu próprio me locomovo em bicicleta. E existe muito cuidado, em especial com a questão das escolas. Então as famílias chegam, adultos não entram na escola, com exceção dos professores, né? Existe uma preocupação evidente, claro, com a saúde, né, dos estudantes e tudo, mas também temos que ser práticos com o fato de que a escola, estando funcionando, permite com que os pais trabalhem. Aqui a existência de babás não é algo muito comum. Então, em termos práticos, se os alunos não forem para a escola, os pais não podem trabalhar. Então o governo está com muita atenção
Essa questão da segunda onda teve um princípio de repique e o governo imediatamente cancelou todas as aglomerações, todos os eventos, fechou mercados, etc., todos os pontos de aglomeração, e isso foi controlado e vem baixando. Já foi anunciado, inclusive, que as primeiras doses da vacina chegarão aqui em Bruxelas, uma quantidade pequena, chegará a 1 milhão de doses em novembro. Possivelmente elas serão aplicadas no grupo de maior risco. Eu não sei exatamente que estratégia o governo adotará. Existe um comitê de crise que se reúne semanalmente avaliando a situação. É um comitê do governo central, liderado pela primeira-ministra. Mas eu gostaria de destacar uma coisa interessante, que nesse período da pandemia, Brasil e na própria União Europeia, nós conseguimos estabelecer uma série de acordos, eu diria, ações de cooperação que permitiram que a gente mantivesse o fluxo de exportações do Brasil para a União Europeia totalmente normal. Então, nós não tivemos problemas logísticos, afora aqueles que ocorrem, nós temos alguns problemas logísticos que ocorrem como rotina, né? Faz parte do nosso trabalho resolver esse tipo de problema, mas não tivemos problemas adicionais. O que sim ocorreu foram algumas mudanças no padrão de consumo, porque o setor HoReCa, que é o setor hotéis, restaurantes e catering aqui, é um dos grandes motores da movimentação da indústria de produtos alimentícios da União Europeia. E esses setores ficaram parados. E é claro que isso causou um impacto na importação pelo redirecionamento do consumo das pessoas. As pessoas passaram a comer em casa, passaram a consumir outros produtos. Porém, esses setores eles foram retomados. Então, os hotéis funcionam, o sistema de serviço de catering funciona. Novamente, todo mundo de máscara. É um negócio meio interessante, porque tu participa das reuniões e, na verdade, não conhece direito as pessoas, né? Conhece só os olhos. Quem tem olho bonito ainda se vira, né, doutor? Agora, quem tem o olho castanho, meio melado, assim como nós aqui, é complicado o negócio. Aí vai ser difícil. Julinha, quero te agradecer. Tu tem mais alguma informação daí? Era isso, só destacar que a gente já está com quase 800 inscritos até ontem, né? Agora já deve ter mais, então vai estar bem movimentado, não dá para perder. Perfeito, parceira. Estaremos juntos e nos próximos programas vamos falar mais ainda sobre a jornada e vamos estar lá fazendo a cobertura também presencial desse evento aí, mesmo que ele seja 100% virtual, mas nós estaremos lá até para poder informar melhor o pessoal aí, até porque se trata realmente de um grande evento, de um evento tradicional, né, doutor, que o senhor vai participar, já participou outros anos também, acima de tudo, uma iniciativa de boa vontade, né, para levar informação até o público. Eu comentei com uma entrevistada anterior nossa, a primeira vez que eu fui numa jornada Nespro, eu fiquei parado assim, diante do aspecto visceral com que se discutia a pecuária. Tanto o aspecto comercial como técnico, eu acho que é isso que o produtor, o criador precisa, né? Eu quero te agradecer, viu, doutor Bernardo Todeschini, vamos falar outras vezes aí, amigo. Muito obrigado. Sim. Alex, posso fazer um último comentário? Claro, pois não. Que nós temos aí o Nespro como uma referência, como já falamos. Agora, em especial, a Conexão Rural. Eu quero te dar os parabéns, porque o Alex construiu esse trabalho e criou uma marca. Ele é uma referência na comunicação do agro do Rio Grande do Sul e que pega a gente de todo. A nossa ministra, por exemplo, já foi entrevistada pelo Alex, né, dentre tantos outros entrevistados de destaque. Meus parabéns, Alex, pelo teu trabalho e tua liderança nesse setor de comunicação do agro, que é incansável. O Alex está em todas. E só acontece isso porque eu tenho amigos como vocês, viu? Um grande abraço, doutor. Fique com Deus aí, que tudo dê certo e que o nosso agronegócio brasileiro cada vez tome mais essa posição dianteira aí que nós temos, e eu tenho certeza que homens bons como os senhores estão aí para defender esse setor, que às vezes é tão tripudiado, né, aí fora, e às vezes até internamente também, diga-se de passagem, né, mas a gente sabe o valor que a gente tem,
O agro nacional sabe exatamente o valor que a gente tem, por mais que os concorrentes, às vezes, tentem mudar isso aí. Mas ninguém consegue. Essa que é a grande verdade, porque a gente é uma grande potência. Grande abraço pro senhor. Grande abraço, Julinha. Tchau, tchau. Obrigada pelo... Aqui, Obrigada pelo espaço da Unespro, como sempre, Alex. Um abraço, Júlia. Doutor? De coração, muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Júlia. Um prazer, nos vemos em breve no Unespro. Se Deus quiser. Nos vemos.